Olá, meus queridos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Batalha da Mente, instrução e oração para vencê-la. Batalha esta que é a batalha espiritual, onde de fato começa em nossa mente. E é exatamente isso que quero te mostrar aqui, compartilhar com você alguns vídeos falando sobre como que a batalha espiritual ela começa em nossa mente. Ela vai muito além do que simplesmente possessão demoníaca, né, onde faz-se hoje propaganda dizendo que venceu o inimigo, venceu o mal, praticando exorcismo. Então, batalha espiritual é muito mais do que isso. Né? Começa em nossa mente de uma forma muito sutil por parte de Satanás. E aí entra a sua estratégia, a sua forma de trabalhar para que as pessoas não percebam que ele está por detrás daquilo. Chama-se cilada, chama-se armadilha, onde são adjetivos que a palavra se refere para as ações de Satanás. Então, muito cuidado, porque para não restringir a batalha espiritual simplesmente em um ato de possessão demoníaca. Vai muito além do que isso. Então, isso eu quero aqui compartilhar com você a partir aqui deste vídeo, ok? Interessante que a batalha espiritual, o campo dela principal é a mente. Por quê? É simples o nosso raciocínio aqui, por exemplo, sem entrar no campo aqui teológico ou bíblico. Por exemplo, hoje em dia, sempre foi assim, digamos, na verdade, que a mente sempre foi o campo das ideias. Ou seja, uma vez que a ideia entra em nossa mente, que ela penetra, ela começa a gerenciar-nos, a conduzir nossos passos, a gerenciar nossa vida. Então, ou seja, a vida ela é feita por ideias. A ideia ela é mais importante do que a própria morte. Por quê? Porque as pessoas morrem, mas suas ideias ficam. O platonismo hoje é uma ideia. Hoje em dia, o capitalismo é uma ideia, o socialismo é uma ideia, o comunismo é uma ideia. Então, hoje em dia, a sociedade é governada por ideias. Platão morreu, mas sua ideia permanece até hoje. Freud morreu, mas sua ideia está aí. Então, grandes homens, líderes sociais, morreram, mas suas ideias permanecem até o dia de hoje. Então, sempre foi assim, com Buda, Maomé, o próprio Jesus Cristo também morreu, mas suas ideias continuam hoje presentes, regendo vida mais vida na face da Terra. Então, a ideia ela é mais importante do que a própria morte. Por isso que a batalha espiritual, o diabo que não é bobo, não é nada, que é muito estratégico e muito ardiloso, ele sabe que a mente é um campo minado, é um campo preferencial dele para poder levar o homem para dentro de uma estrutura tal capaz de mantê-lo afastado de Deus. Então é muito importante a gente entender isso, a importância da mente dentro da batalha espiritual. Assim, com base nessa verdade, eu quero ressaltar aqui uma passagem bíblica afirmando ainda mais o que eu tenho falado aqui para você, de que a mente é o campo principal, é o alvo principal para o inimigo trabalhar, trazer algumas seduções para que assim sejamos levados ao seu cativeiro, à sua estrutura. Repito que irei posteriormente ainda falar sobre isso com você no próximo vídeo, mas essa ideia aqui é que ele tenta implantar na sua estratégia, ou seja, seduzir-nos para que assim possamos nos afastar de Deus, presos à sua estrutura, cuja a mesma é chamada por Jesus o mundo, ou seja, o mundo jaz no maligno, que é o sistema caído, que iremos falar posteriormente sobre isso. Portanto, a passagem aqui para afirmar ainda mais de que a batalha, o seu nível maior, forte, um nível perigoso, é no campo da mente. Eu quero aqui ressaltar o texto de segunda carta aos Coríntios, no capítulo número 3, se não me engano, é isso aí. Capítulo número 3, aqui, 11, versículo 3, perdão. Aqui em segunda carta aos Coríntios, 11:3, diz assim a palavra de Deus: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente
e se aparte da simplicidade e pureza devidos a Cristo. Ou seja, assim como ele conseguiu corromper a mente de Eva, dizendo Paulo para os Coríntios, vocês tenham cuidado também, porque com a sua sagacidade ele pode corromper a mente de vocês e levar a se afastar ainda mais de Cristo. E o melhor, dizer que Paulo, na simplicidade de Cristo, simplicidade e pureza que só há em Cristo, e não na religiosidade, e não no legalismo, mas somente em Cristo. Perceba que a fala do apóstolo Paulo, interessante aqui, fala assim, ele vai transportar aqui os coríntios lá para o Éden, lá para o princípio. E é nesse princípio aí que o próprio Jesus também afirma que o diabo é mentiroso. Desde o princípio, ele vem mentindo, por isso é o pai da mentira. Então ele vai abordar Jesus lá no princípio também, com Adão e Eva. Em João 8,44, que ele fala em relação aí a uma das características do diabo, que é a mentira. Então ele vai transportar os judeus lá para o início, lá para o princípio. Paulo também faz a mesma coisa dos coríntios aqui. Por quê? Porque tudo começou lá, e a ataque foi justamente na mente de Eva. E ali começou tudo praticamente. Ele bombardeou a mente de Eva. Diz lá o texto, em Gênesis, por exemplo, que Deus fez regar a terra, né? Portanto, fez com que as árvores boas brotassem, crescessem, saudáveis para Adão e Eva, e também, no meio do jardim do Éden, nasceu a árvore da vida. E a árvore da vida tem um poder tremendo, já simbolizava Jesus, não sei o poder que ela tinha, mas a Bíblia diz, por exemplo, que Adão viveu 930 anos, com 800 anos, ele teve filhos e filhas, então algo interessante. Noé viveu lá seus 500 anos, então antigamente, né, lá no Éden, não sei se, eu creio que sem o pecado lá presente, eles iam viver eternamente, porque lá estava a árvore da vida. Tanto que quando Adão foi expulso de lá, o anjo então cercou a árvore da vida, então já simbolizava Jesus, que ele fala também que ele é a vida. Então, ou seja, isso é assunto também para outro vídeo. Mas vamos lá. Junto dessa árvore da vida, também havia a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, é claro que Deus não plantou essa árvore ali. Deus não colocou essa semente ali. Ela brotou. Depois que o rio foi regando lá o jardim do Éden, foi brotando as árvores, então ela brotou junto. Ou seja, a semente foi semeada por Deus. Com certeza, o diabo colocou aquela semente ali e brotou junto. Ele falou assim, você pode comer de tudo, mas menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Com a permissão de Deus, aquilo aconteceu, aquilo brotou também. E foi justamente em cima disso que a serpente atacou a Eva. Interessante aqui também abordar é que o problema não está tão quanto na árvore, mas sim a questão foi a atitude de Eva em desobedecer a Deus, em quebrar aliança para com Deus. Então, ou seja, aqui a gente vê claramente que o diabo usou de um meio da comunicação, usou estratégia para poder levar Eva a comer aquele fruto. Então ele sabia que ali, comendo aquele fruto, ela ia desobedecer a Deus e aconteceu o que aconteceu na história de Gênesis. Mas o ponto aqui é que ele foi ali seduzindo a mente de Eva, colocando palavra religiosa, né, algumas palavras de conceitos religiosos, algumas coisas ali que foi iludindo Eva, juntamente com algumas palavras culturais. Ele foi usando o meio de comunicação, e foi colocando, criando a imagem na mente de... Você gosta de acompanhar os vídeos incríveis do nosso canal? Quer garantir que não vai perder nenhuma novidade? É super fácil. Basta se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações no YouTube. Dessa forma, você será o primeiro a saber sempre que um vídeo novo for lançado. Junte-se a nós e não perca nenhum conteúdo emocionante.